Hoje, você é um bom ministro de Cristo Jesus? Olá, pessoal. É com essa palavra, ou melhor, é com essa pergunta que eu quero iniciar esse vídeo. Porque esta é uma pergunta séria, tanto para você como para mim. Ela tem que ser respondida de forma satisfatória, de forma honesta, de forma verdadeira. Porque o Senhor Jesus, Ele não quer ministros falsos, fraudulentos, hipócritas, mentirosos, que não tenham verdade em si. Não, Ele quer ministros que correspondam à expectativa dele, que deem resultado, que façam coisas para que o seu desempenho seja perfeito aos olhos do próprio Senhor Jesus. Então, Ele quer ministros exemplares. Ele quer ministros que sejam pessoas que não tenham mácula e nem dolo algum em suas vidas. Então, o bom ministro de Cristo tem que ser irrepreensível, ao ponto de ninguém ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito. Então, é preciso entender isso hoje. Não dá para ser ministro de Cristo Jesus e estar envolvido em coisas erradas, em coisas sujas, imundas, porcarias, sujeiras, coisas inconvenientes. Não dá. Então, a palavra é bem clara, ou melhor, a pergunta é bem clara. Hoje você é um bom ministro de Cristo Jesus? Qual a sua resposta para essa pergunta? Para responder isso de forma sincera e verdadeira, é preciso fazer uma análise de si mesmo. Assim como eu também tenho que fazer uma análise de mim mesmo para ver se eu sou um bom ministro de Cristo ou eu estou sendo um mau ministro de Cristo Jesus, dando um mau exemplo, dando um testemunho falso, quando na verdade eu deveria dar um bom testemunho. Então, essas questões têm que ser pensadas a respeito disso, porque quando o Senhor Jesus nos chamou para sermos ministros do Evangelho, ministros dele, para sermos aqueles porta-vozes dele em todo lugar, sermos as testemunhas dele em todo lugar, deveríamos dar um testemunho igual ao que ele deu. Deveríamos dar um bom exemplo como ele o fez, porque ele deixou exemplos para seguirmos os passos dele. E o bom ministro de Cristo segue os passos do Senhor Jesus fielmente, dia após dia. É assim que tem que ser. Quem estiver fora disso não está sendo um bom ministro de Cristo Jesus. Pelo contrário, está sendo um mau ministro de Cristo Jesus. E quem é um mau ministro de Cristo Jesus recebe reprovação. Porque o Senhor Jesus não concorda e nem aprova quem esteja agindo de forma má para ser chamado de um mau ministro de Cristo Jesus. Então, é preciso entender essa questão hoje. Porque o Senhor Jesus está nos vendo. Tudo o que nós pensamos, falamos e praticamos, Ele está vendo claramente. Nada está oculto aos seus olhos. Pelo contrário, todas as coisas que fazemos estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, que é o Senhor Jesus. Então, nós não devemos brincar com essa questão. Ser ministro de Cristo tem que ser um bom ministro com seriedade, com eficiência, com responsabilidade. Então, para falar sobre isso, eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 e 7. Porque Paulo era ministro de Cristo Jesus, assim como Pedro também era, como João era, como Timóteo também era
E hoje, no século XXI, quem é ministro do Senhor Jesus? Você e eu. Então, essa palavra aqui vai ser útil para a sua vida e para a minha vida, para vermos se somos de fato mesmo bons ministros de Cristo Jesus hoje no século XXI. Então, eu vou ler aqui esse texto que está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ou melhor, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, está escrito assim, ó: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então, se você quer saber quais são essas coisas que Timóteo deveria expor aos irmãos, para que ele pudesse ser um bom ministro de Cristo Jesus, leia o texto, leia o capítulo 3 e 4, que você vai entender. Eu não vou ler aqui porque o texto é muito grande, mas você pode ler aí na sua casa, para você ficar sabendo quais são as coisas que Timóteo deveria expor aos irmãos, para que, por causa disso, ele pudesse ser um bom ministro de Cristo Jesus naquela época. Aí ele fala aqui, ó: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, o bom ministro de Cristo Jesus, ele tem que ser alimentado com as palavras da fé. A fé tem que o alimentar. Por isso, a fé do bom ministro de Cristo Jesus tem que ser uma fé operante, viva. E não pode ser uma fé fingida, hipócrita. Fé que não tem obras alguma. Então, a fé que alimenta o homem que é bom ministro de Cristo Jesus é a fé verdadeira, genuína, que tem que estar nele. Porque sem fé é impossível o bom ministro de Cristo Jesus agradar a Deus. Então ele diz aqui, ó: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, além de ser alimentado com as palavras da fé, ele tem que ser alimentado também com a boa doutrina que tem seguido. E a doutrina que Timóteo estava seguindo para que ele fosse um bom ministro de Cristo Jesus era a doutrina do próprio Senhor Jesus. Ele nunca se desviou dela. Pelo contrário, ele se alimentou dessa doutrina. Essa doutrina o nutriu, digamos assim, tanto espiritualmente como fisicamente. Ele estava forte, bem alimentado com essa doutrina. Ele tinha forças físicas e espirituais para ser o bom ministro de Cristo Jesus. Então, essa boa doutrina que Timóteo estava seguindo, e por causa disso, ele era alimentado por ela, e isso o levou a ser um bom ministro de Cristo Jesus. Tem que ser a mesma doutrina que nós devemos estar sendo alimentados por ela hoje. Então, a única doutrina que pode nos alimentar é a doutrina de Cristo Jesus. Não existe outra melhor do que essa. Todas as outras são imperfeitas, são ineficazes para nos alimentar. Mas a doutrina de Cristo para nos alimentar é um perfeito alimento. É um alimento indispensável, que nós não podemos deixar de estarmos sendo alimentados por ela dia após dia. Porque hoje, infelizmente, no século XXI, assim como já existia também na época de Timóteo, existiam muitas doutrinas estranhas, várias, que estavam tentando perturbar a igreja. Eram ventos de doutrinas estranhas que muitos estavam seguindo, digamos assim. Mas esse é o procedimento errado. E esse procedimento, quando alguém dá mais atenção a outras doutrinas do que a doutrina de Cristo,
essa pessoa que faz isso, ela não está sendo um bom ministro de Cristo Jesus. Em tempo algum. Então, é preciso tomar cuidado com isso, pessoal. Porque esse é um assunto sério demais. A pergunta é: hoje você é um bom ministro de Cristo Jesus? É isso que deve ser respondido por mim e por você. Ao analisarmos o nosso próprio procedimento, a nossa própria experiência, para ver se existe algo errado. Se tiver algo errado em nossa análise, se nós constatarmos que existe algo errado, é preciso se purificar desse erro. Retornando à sensatez, se purificar desse erro e começar a agir mesmo de forma fiel e verdadeira como um bom ministro de Cristo Jesus. Hoje devemos entender essa questão, pessoal, porque isso não é uma brincadeira, é algo sério demais. Então, durante o tempo que resta de nossa peregrinação, onde estaremos seguindo a carreira que nos foi proposta pelo Senhor Jesus, devemos ser bons ministros de Cristo Jesus. Devemos pregar o Evangelho genuíno, falar a verdade, ensinar a boa doutrina de Cristo, ter vida exemplar e não nos deixarmos envolver e se enredar por doutrinas várias estranhas. Porque isso afasta as pessoas de serem bons ministros de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas hoje falando nessa questão. Muitas mesmo. Aí fica por conta de cada pessoa. Porque a responsabilidade é pessoal a respeito disso. Eu posso até falar aqui algumas coisas a respeito disso. Mas é a própria pessoa, ao ouvir as palavras de exortação, ela tem que cair na real, ela tem que cair em si. Ela tem que ver onde caiu. Se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, porque as práticas das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, é algo muito importante para que alguém seja um bom ministro de Cristo Jesus hoje. Então isso tem que ser feito. Então, foi com esse intuito que Paulo escreveu isso aqui, ó. Vou ler até aqui de novo, ó. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, Timóteo tinha que rejeitar as fábulas profanas e de velhas caducas. Fábulas profanas e de velhas fábulas de velhas caducas não servem em tempo algum, não são úteis em tempo algum para aquele que quer ser um bom ministro de Cristo Jesus. Porque essas fábulas profanas e de velhas caducas são coisas perversas, digamos assim. Só servem para atrapalhar a vida das pessoas. Que no caso aqui seria Timóteo. Por isso Paulo fala para ele rejeitar essas fábulas profanas e de velhas caducas, porque quem não rejeita as fábulas profanas e nem de velhas caducas, essa pessoa está caindo em grande erro. Está acreditando em coisas erradas. Coisas que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo Jesus. São coisas totalmente opostas. A doutrina de Cristo Jesus é suficiente para você. Você não precisa estar aceitando fábulas profanas de velhas caducas. Não, você não pode fazer isso. Você tem que rejeitar todas elas. Você tem que rejeitar todas as fábulas profanas e de velhas caducas também. Aí ele diz aqui, ó, exercita-te pessoalmente na piedade. É isso que o bom ministro de Cristo tem que fazer.
se exercitar pessoalmente na piedade. Ou seja, a responsabilidade pessoal. Não tem como fazer isso de forma coletiva, é pessoal. O exercício na piedade tem que ser algo pessoal, individual, de cada pessoa. Então, se você quer ser um bom ministro de Cristo, exercita-te pessoalmente na piedade. E se eu quero ser um bom ministro de Cristo Jesus, eu também tenho que me exercitar pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Então, o bom ministro de Cristo tem que aceitar essas palavras, porque são palavras sérias, úteis, saudáveis, que vão trazer recompensas para a vida de quem praticar essa palavra, como está escrito aqui. É importante fazer isso. Então, cada pessoa que é ministro de Cristo Jesus hoje, não importa se é homem ou mulher, essa pessoa ela tem que agir dessa forma. Porque é isso que vai contribuir para a sua aprovação pelo próprio Senhor Jesus. Porque a pior coisa que pode existir é alguém ser reprovado pelo Senhor Jesus porque não conseguiu ser um bom ministro de Cristo Jesus, porque se envolveu em muitas coisas erradas. Se envolveu em outro evangelho, se envolveu no comércio, no misticismo, se envolveu com doutrinas estranhas, se envolveu com a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, seguiu o caminho de Caim, enfim, se desviou da verdade, ensina outra doutrina e já não concorda com essas palavras do Senhor Jesus. Todos esses que fazem essas coisas erradas já não são bons ministros de Cristo Jesus há muito tempo. Se perderam em loquacidade frívola. A ruína agora está mais perto deles agora. Porque eles se desviaram de muitas coisas das quais não podiam se desviar em tempo algum. Não se apegaram com firmeza à verdade. E por isso se desviaram dela. Então, o erro acontece quando as pessoas agem assim. E isso é algo que afeta a vida daquele que poderia ser um bom ministro de Cristo Jesus. Então, é preciso entender isso, é preciso acordar, é preciso despertar, ainda é tempo. E eu espero que as pessoas entendam isso. Porque isso é algo sério demais. Então, ninguém pode continuar nesse erro, que é um absurdo, que tira você da qualidade de ser um bom ministro de Cristo Jesus. Você quer continuar dessa forma? É claro que não. Eu também, se eu estivesse nessa situação, não deixaria essa situação continuar. Eu iria entender aquilo que o próprio Senhor Jesus está me falando, para eu cair na real, para eu mudar, para eu me purificar do erro, para que assim eu possa novamente ser um bom ministro de Cristo Jesus e permanecer sendo um bom ministro de Cristo Jesus para sempre, até o fim, com fidelidade para com aquele que me chamou, para que possa desempenhar um bom serviço como bom ministro de Cristo Jesus, seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus. Então, isso é importante, pessoal. Não podemos brincar com essa questão. O que Paulo falou aqui para Timóteo através dessa epístola era algo importante. A mesma importância devemos dar para isso hoje, para que possamos
ser bons ministros de Cristo Jesus em nossa época. Então eu espero que essa palavra possa servir para edificar muitas vidas hoje. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.